Bom, olá a todos, bem-vindos ao canal. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre a raiz de um número decimal. Você está diante de uma raiz com um número decimal, ou seja, um número decimal no radicando dentro da raiz, e você precisa obter essa raiz. Vamos lá. Para que você consiga efetuar esse tipo de conta, você precisa ter em mente, você precisa saber de algumas coisas antes. Então, a primeira coisa que você tem que saber é: você precisa saber transformar, você precisa saber transformar de decimal para fração. Esse, esse, essa é a primeira coisa, tá bom? Os números decimais, com exceção dos números irracionais, eles podem ser colocados na forma de fração, tá bom? Então, vamos lá, primeiro exemplo. Imagine que você tem esse número aqui, ó, o 0,43. Tá? E você quer colocá-lo na forma de fração. Tudo bem. Aqui está a barrinha da fração. Como é que a gente faz isso? Primeiro, você vai repetir o número sem a presença da vírgula. Então, esse número todo, sem a presença da vírgula, fica assim, ó. Fica 43. O zero aqui ao lado não precisa colocar, porque ele não vai alterar. Mas isso vai ser importante quando tiver uma parte inteira aqui nessa parte decimal, tá? Nesse número decimal, quando houver uma parte inteira, ele também entra aqui nesse número. E embaixo, o que vai acontecer? Embaixo, nós vamos sempre colocar uma potência de base 10, que eu já até coloquei aqui no lado, aqui, ó, tá? O que seria a potência de base 10? Seriam os números que são múltiplos de 10, que são potências de 10, na verdade. Então, o 10, o 100, o 1000, o 10.000, 100.000, enfim, tá? Todos esses números aqui, que estão aqui na lateral, eles são potências de base 10. E são esses números que nós vamos colocar aqui no denominador das frações dos números que nós convertemos, né? Que nós transformarmos. Mas como é que eu escolho essa potência de base 10? Nós vamos olhar para a quantidade de casas decimais. Então, por exemplo, nesse número 0,43, eu tenho duas casas decimais. Logo, o número, a minha potência de base 10, que vai ser denominador dessa fração, ela terá dois zeros. Dois zeros, porque eu tenho duas casas decimais. Puxa, professor, estou quase conseguindo entender. Pode fazer mais um exemplo? Posso. Olha só. Vamos pegar aqui o número 0,217. Vamos transformá-lo para fração. De novo, por que você precisa saber transformar para fração? Porque para efetuar contas de radical, com contas de raiz, envolvendo o número decimal, você precisa ter alguns conhecimentos antes, é isso que a gente está fazendo. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir o número, que está aqui todo. Então, 217, sem vírgula, sem ponto, sem nada. E vai colocar embaixo uma potência de base 10. Como é que a gente escolhe essa potência de base 10? Vendo quantas casas decimais o número possui. Nesse caso, possui 3 casas decimais. Então, o número aqui embaixo, a potência de base 10, terá 3 zeros. Poxa, professor, estou quase conseguindo entender. Pode dar mais um exemplo? Posso. Olha aqui, ó. Veja o número 2,432, certo? Vamos transformar esse número em uma fração. Mesma coisa, repete o número sem vírgula, sem nada. 2,432. E embaixo você vai colocar uma potência de base 10, onde terá a quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais. Nós temos 3 casas decimais, logo a potência de base 10, que ficará aqui embaixo, terá 3 zeros. Sempre assim. Mesmo que tenha uma parte inteira, você vai olhar somente para as casas decimais. Ótimo. Qual que é a segunda coisa que você tem que saber? Você tem que saber uma das propriedades de radical, da radiciação, tá?
Então, propriedade de radical. Vou colocar radical. Qual que é essa propriedade de radical? Uma das propriedades. Ela diz o seguinte: quando você tem uma raiz, quando você tem uma fração dentro de uma raiz, a propriedade diz o seguinte, que essa raiz ela se distribui tanto para o numerador quanto para o denominador da fração. Ou seja, a raiz de uma fração é a mesma coisa que a fração das raízes. Foi isso que aconteceu aqui, certo? Poxa, professor, você pode dar um exemplo? Posso. Observa aqui, ó, a raiz de 2/3. A raiz de 2/3 é igual a raiz de 2 sobre a raiz de 3. Professor, estou entendendo. Pode dar mais um exemplo? Posso. Raiz de 100 sobre 144. Aplica a propriedade. Vai ficar raiz de 100 sobre a raiz de 144. E aí, quando der para efetuar, você efetua. Qual que é a raiz de 100? É 10. Qual que é a raiz de 144? É 12. Tudo bem? Se der para simplificar, você simplifica. Então, fica 5 sobre 6. Beleza? Essa é a segunda coisa. Bom, com, com, com essas duas informações, tanto transformar de decimal para fração, quanto saber da propriedade de radical, a gente já pode voltar para a nossa questãozinha lá e a gente já consegue efetuá-la, tá bom? Vamos colocar aqui embaixo. Então, raiz de 0,25. Você está diante de uma raiz com número decimal. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai transformar de decimal para fração. É a primeira coisa que você vai fazer. Então, vamos lá. Raiz de 0,25 é a mesma coisa aqui. Vou pegar o 0,25 e transformar em fração. Então, vai ficar, pega o 25, pega o número inteiro, sem vírgula, sem nada, sobre uma potência de base 10 que tenha 2 zeros, porque eu tenho duas casas decimais. Então, vai ficar sobre 100. E não esquece da raiz, tá bom? Você está reescrevendo o 0,25 como uma fração, mas continua sendo 0,25, continua sendo uma raiz, tudo bem? E agora você vai aplicar a propriedade de radical que a gente viu aqui em cima. Ó. Então fica raiz, então a raiz da fração é a fração das raízes. Então fica raiz de 25 sobre a raiz de 100. Perfeito? De novo, se der para efetuar, você efetua. Então, qual que é a raiz de 25? Raiz de 25 é 5. E qual que é a raiz de 100? É 10. Dá para simplificar? Dá. Você simplifica aqui em cima por 5 e aqui por 5. Então, no fim das contas, nós vamos ter meio. E meio é a mesma coisa que 0,5. E 0,5 é igual a raiz de 0,25. Pronto. Conseguimos aqui o nosso resultado. Tá bom? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2. Quero que você tire a raiz de 1,44. Mesmo processo. Vou pegar 1,44 e transformar em fração. Pega o número todo, sem vírgula, sem nada. Conta a quantidade de casas decimais, são 2.
Então, a potência de base 10 vai ter 2 zeros. E não esqueço da raiz. Agora, eu aplico a propriedade de raiz. E aqui fica raiz de 144 sobre a raiz de 100. Perfeito? Qual que é a raiz de 144? É 12. E qual que é a raiz de 100? É 10. E, de novo, se der para simplificar, você simplifica. Vai ficar 6 sobre 5. Perfeito? Então, pronto. Tendo esses dois conhecimentos em mente, você vai conseguir efetuar qualquer conta envolvendo raiz de número decimal. Se você gostou, dê like no vídeo, se inscreva no canal. E caso você queira aulas particulares comigo, pode acessar o link que está na descrição e conversar comigo pelo WhatsApp e nós agendamos uma aula online. Tudo bem? Abraços e bons estudos.